Quer aprender a programar e entrar no mercado com mais vagas disponíveis, mas com poucos profissionais? E melhor ainda, poder trabalhar de casa e ganhar em dólar? Confere o link na descrição. Isso ainda você teve proposta de entrar nos Mutantes? Não. Em 74, um ano antes, eu gravei Flores Astrais agora do Secos e Molhados, porque era exatamente essa turnê que era do segundo disco do Secos e Molhados. Cara, os Secos e Molhados. O Rick Ferreira, grande Rick Ferreira, que tocava com o Raul Seixas também, me convidou. Ele era o arregimentador da banda do Secos e Molhados. Aí falou: o que eu queria? Aí tinha o Dade, porque eu conhecia toda a família do Dade, o Mu, o Gucci, o saudoso Sérgio Carvalho, então, toda a família musical. E o Rick era muito amigo deles e era amigo de colégio. Aí, olha, tem esse cara que toca bateria, é meio novo, né? Mas acho que toca bem, não sei o quê. E aí eu já tava morrendo de medo, mas maconheiros. Aí eu não pude entrar, né? Sujou. Cara, mas os caras pegaram um moleque de 14 anos. Mas eu tocava 8 horas por dia, cara. Então era... tocava coisas inacreditáveis. Assim, pegava aqueles discos do Woodstock, aqueles solos de bateria, tudo tocava. Passava o dia inteiro fazendo aquilo. Caramba! E daí pra Blitz, como que foi a... Não, aí demorou muito, porque aí o Vimana, a gente alçovou, a gente fez um LP pela Som Livre, estreou o estúdio da Som Livre de 24 canais, assinamos o contrato, saiu um compacto simples, e aí o cara, chamado Patrick Moraes, que substituiu o Rick Wakeman no Yes, que era a maior banda de rock progressivo daquele momento. A gente tá tocando no Bennett, lá no auditório do Bennett, no show de banda. Daqui a pouco a gente vê o Patrick Moraes entrar no palco, filmando a banda. Eu falei, cara, eu fiquei assim, que isso, cara aí, não sei o quê. O cara adorou a banda e tava saindo do Yes. Eu falei assim, não acredito que o cara vai sair da maior banda do mundo e queria entrar na nossa banda. E aí a gente, como Vimana, tinha herdado do Mutantes, que foi naquele momento para a Itália, para tentar a vida na Itália, e eles, toda a banda que se prezava naquela época, Novos Baianos, o Terço, morávamos no sítio, todo mundo morava cada um no sítio, né? E nós herdamos o sítio em Itaipava do Mutantes, então a gente morava lá em Itaipava, num sítio, com horta, maconha, aquela coisa. E aí o Patrick Moraes foi lá. Maconheiros da sua mãe, mas era o status quo da coisa, né? Você tinha cabelos longos, o mundo hippie, e muita macrobiótica, né? Tá. Saúde na medida da concepção das pessoas, né? E aí a gente tinha lá tudo, parecia um monastério, na verdade, porque não tinha sacanagem, a gente tocava 8, 10 horas por dia. Bem, a banda tocava músicas complicadíssimas, de 20 minutos, com 1000 compassos, complicados pra caramba. E era uma banda de virtuosos. O Lulu é um virtuoso, toca pra caramba. O Fernando Gamas tocava, além de muito baixo, para um dos maiores baixistas que eu já vi tocando, tocava violão clássico. E eu também já estava tocando muito bem violão clássico. E a gente tocava o repertório do Yes, eu tocava Mood for a Day, tocava aquelas músicas de violão, a gente fazia um duo de violão, eu com o Fernando. Aí quando o Patrick viu aquilo, ele não acreditou, e aí a gente ficou almost famous. A gente passou um ano, ele fez um lockdown na Polygram, a gente ficou ensaiando na Polygram, depois ele fez um estúdio na casa dele, e aí ficamos um ano, aí vimos vários empresários internacionais, Peter Grant, do Led Zeppelin, o cara que estava, Steve Faioli, Cavallo e Ruffalo, que era do Earth, Wind and Fire, do Weather Report, do Prince. Aí todo mundo vinha ver a gente, assinando o contrato para a gente morar em Genebra, fazer uma tour mundial e fazer um disco. Então a gente já estava com futuro, assim, tipo, vamos para o mundo fazer uma tour, vamos tocar no Madison Square Garden, bacana, legal, não sei o que lá. Mas aí foi justamente num período que houve o advento do punk. Tá. E o punk meio que matou o rock progressivo, virou uma coisa absolutamente vergonhosa. Era tipo um movimento contra... Totalmente. Era, né? A primeira coisa que aconteceu foi o Malcolm McLaren vestiu uma camisa chamada I Hate Pink Floyd. Então aquilo ali acabou com... Você não podia achar Led Zeppelin legal, Yes, Pink Floyd, tudo aquilo virou lixo.
Caramba. Era meio que proibido. Ó, você, na verdade, a partir de 75, 76, aquilo ali virou lixo. Você não podia nem dizer, pegava mal. E eu mesmo comecei. E aí herdei os discos do Patrick, porque aí, nesse ínter eu acabei namorando a mulher do Patrick e casando com a mulher do Patrick. Aí fiquei 4 anos com ela. Tinha 18 anos na época, 17, 18 anos, semi-virgem. E aí fiquei com 3 enteados para cuidar, 3 que eu cuidei, a Adriana, a Daniel e a Hannah. Eu cuidei, fiquei entre stepfather e irmão mais velho, né? Que ela era mais velha do que eu também. E aí fiquei lá há uns 4 anos. Nesse ínterim, aí fui tocar com Walter Franco, Luiz Melodia. Mas você falou do punk, veio... Não, acabou a banda. Acabou a banda? Acabou a banda, porque todos aqueles contratos foram pro Beleléu. Os caras não viram... Fora o fato, o meu romance paralelo ali com justamente a mulher do Patrick. Então isso tudo não ajudou. Isso não foi muito... Né? Então isso tudo contribui. Mas isso não ia acontecer. Você se faz aí? Uma dúvida que você tem que não foi respondida ainda. Dúvida o que existencial, ou pequena, ou grande, ou alguma pergunta que você possa ter? Olha, dúvidas aí nós temos muitas, assim, em relação a tudo na vida, mas eu, basicamente, hoje em dia, eu estou muito, assim, a não ser politicamente, será que o Brasil vai dar certo? Ou, às vezes, que eu acho que o Brasil vai se estilhaçar. Às vezes eu também tenho essa impressão. O Brasil, eu acho que a minha já maior era para ter, né? sensação é de que o Brasil não vai existir como nação. Então, a minha maior dúvida é essa, porque ela está fora do meu alcance. Porque tudo que eu faço, eu sei que eu vou conseguir me dar bem. Porque tá minha mão ali, tá meu olho, tá minha vontade, tá minha capacidade. Mas quando você tá um grupo, o cara do rock, o cara fura fila, você tá no Brasil, cara, você não sabe se o Brasil sequer pode continuar como nação. Ele pode se desintegrar facilmente, sabe? Ou ele pode virar um celeiro, nação celeiro, porque nós não conseguimos reter no Brasil seus valores. Nem cientistas, né? As pessoas mais inteligentes, vai todo mundo para fora. Né? Então, com toda essa mesquinhez, essa mediocracia no Brasil, vive agora essa bipolarização, as pessoas só conseguem funcionar na base de esse é o meu ídolo, esse é o meu mito, né? E todos acham que tem um salvador da pátria. Então, isso daí, não interessando se seja fulano, beltrano ou cicrano. O interesse é que o caldo psíquico do brasileiro depende de um pai, de um coronel, de uma voz, de um tirano, de um salvador da pátria, de um paizão do povo. Então, isso é o enterro do Brasil. Porque o povo age assim, o povo necessita dessa vontade primária e mórbida, e enquanto tiver esse caldo de vontade de ser paternalizado, seja lá por quem quer que seja, o Brasil será um pária como nação, uma subnação, perigando tangenciar a própria instituição. Pode explicar por que você considera que o Rock in Rio de 85 foi o princípio do fim da criatividade do rock brasileiro dos anos 80? Você tem... Perfeito, eu tenho essa tese. É muito boa essa pergunta. Qual é o nome dele? Paulo Silvestre. Paulo, perfeita a sua... Porque é o seguinte, a indústria brasileira, ela cresceu desde o boom do rock, ela cresceu mais de 80%. Ficou uma indústria milionária, não existiam só os sertanejos, existia a MPB que era chiquérrima, mas não vendia nada. E o popularzão? O popular era sertanejo, brega. era sertanejo que vendia. Tá. Aí tinha o Nelson Ned, ainda tinha o Nelson Gonçalves no final da carreira dele. Mas a Maria Bethânia vendia bem, o Roberto Carlos. Mas era outro. Para você ter uma ideia, Paulo, quando eu fui trabalhar com a Marina, quando ainda era o esquema de MPB, não existia PA. Não. A cantora cantava com o microfone e a banda tocava sem retorno, né? normal. Não existia show business, como nós entendemos. Entendi. O show business, a indústria, foi inventada nos anos 80 por causa do rock. Então era o seguinte, até 85, as pessoas, os garotos, tinham ídolos. Assim, pela primeira vez aconteceu isso no Brasil. O cara, eu ouvi Legião Urbana, ele não queria ouvir Joy Division, ele não queria ouvir The Police, ele queria ver o Renato, ele queria ver a Legião Urbana, ou queria ver o Paralamas, o Titãs, o Ronaldos, o Capital, Barão, etc. Era fã-clube
daquela banda. Então era uma cultura inédita no Brasil, em que as bandas brasileiras elas tinham mais o preferencial do que uma banda gringa. Exatamente. O garotão que consumia, ele queria ouvir aqueles caras. Então, se tivesse um festival, era aqueles caras que eles iriam querer ver. Bom, ok. Isso era 85, estava no auge. E aí, ali foi que nasceu a Bis. E ali nasceu a Bis, a editora Bis, Abril, e foi justamente começou a derrocada porque começou a ter um culto de que o gringo era melhor. Total. Né? E a submissão dos contratos do Rock in Rio, você vê, todas as bandas tocaram de manhã. Pô, você vai para festival gringo, ou você vai no Coachella, ou no Lollapalooza, nesses festivais onde é que é normal, tem vilarejos, as pessoas, os artistas se encontram, fazem jam session, todo mundo se conhece. E no 85, era vedado, o Queen aparecia com guarda-costas, e aí os brasileiros ficavam lá encolhidos no canto. Houve uma sensalização. Não era nem os mesmos equipamentos que usavam. Aí né? o que acontecia? Como foi a primeira exibição grande da música brasileira em contraproposta com a música gringa, e os caras do show business gringo, aí assim, tinha um contrato, que eu vi isso no Rock in Rio depois, quando eu levei as latas, que tinha assim, você só pode 10% do palco, 10% da luz, 10% da potência do som, 10% da visibilidade na imprensa, tudo isso era monitorado. E você só podia tocar... Imagina você tocando às 5 da tarde, 4 da tarde, aí fecha, aí quando você começa a vir escuridão, acende as luzes, o palco fica enorme, bem... Cara, isso acabou. O problema é que isso não podia ter isso. Era proibido. Há pouco tempo atrás, num festival desse, tiraram a tomada do Roger. Porque é assim. Cara. Então, a partir de um determinado momento, eu falei assim, não faço mais show internacional, porque aquilo ali é um matadouro. Você vai lá, você só vai contrapropor aquilo com você vai ser apenas uma radiografia de contraste horrorosa pro próximo show do gringo que vai massacrar você. Só para o dele ficar parecer melhor do que era. E a partir então desse, aí voltando para fechar essa pergunta. 10% só do palco? Era isso mesmo? Chama Bill Status. Isso é uma regra internacional até, não sei se existe até hoje, para bandas de língua inglesa. Então tinha uma máfia do show business internacional resguardando, né? Então as pessoas tinham que seguir essa regra, essa ata, né? Então o que aconteceu? A partir de 1985 começou a ter uma imprensa que foi parida do Rock in Rio. A Bis começou ali, e de uma imprensa que começava a ridicularizar as bandas brasileiras, sabe? E em detrimento de produtos internacionais, e isso foi crescendo. E eu me lembro que todo final do ano tinha uma enquete desses críticos musicais hypes. Será que esse é o último verão do rock brasileiro? Caramba, agorando. E a produção, contrariando todas as expectativas, os discos iam cada vez ficando melhores. Até 1989, os discos de todos eram nitidamente de artistas que estavam ficando mais maduros, mais senhores da sua produção artística, e nós tínhamos todo um establishment jogando absolutamente contra a instalação, vamos dizer assim, dessa cultura de rock no Brasil. Caramba, cara. Então é isso. Está acabando por mau comportamento. Como Imagina assim? só da que sua banda? Assim, eu fui expulso da banda dos Ronaldos, cara, que eu tava muito chato, bicho. Eu tava desagradável. Eu era insuportável. Eu e Cazuza, a gente era insuportável. A gente, em 1986, a gente ficou no livro de turismo do Michelin, com uma atração turista que é do Baixo Leblon. Assim, vocês podem ir ao Baixo Leblon e vão lá encontrar Cazuza, Lobão. O Rodo e o Pano de Chão era na dupla, a gente era insuportável. Ele subia na mesa e mijava no copo. Era uma coisa horrorosa. Cheiramos cocaína Era uma loucura. Nós ficávamos lá assim, né? Aí o que aconteceu? Eu falei assim, putz, Cazuza foi expulso da minha banda por mau comportamento. Mas e ele também tinha sido expulso. Você poderia ser expulso? Como? Eu fui expulso, cara. Resumindo a ópera, eu estava sem banda. Estava sem banda, falei, cara... Aí, meu amigo, eu tinha gravado, a gente fez. E o Cazuza nesse tempo também foi expulso também por mau comportamento. Do Barão? No mesmo... Caramba! E aí ficamos muito amigos.
E aí ficamos assim, o encarne, né? Eu e Cazuza já era uma atração turística do Baixo Leblon. Eu fui expulso. Aí a gente já tinha gravado, porque a gente tinha feito um filme chamado Areia Escaldantes, que virou um cult também, né? Foi onde eu conheci a Bonique. O Chico de Paula, meu querido. E foi um filme totalmente sabotado, não sei o quê. E aí a gente gravou Mal Nenhum. E até foi filmado para Areia Escaldante. Não sei se vai dar tempo pra gente contar aqui, porque ele é muito grande. Eu tô preocupado com o seu horário, então... Pois é, aí depois... parte 2, hein? Parte 2 com essa parte da prisão. Porque nós vamos entrar na prisão, tá. Cara, vai ser uma história. Não, então a gente conta isso depois. Eu fui, resumo da ópera. Tá. Eu fui preso de 86 até 1992, 332 vezes. Não, você inventou esse número. Não. Eu tenho todos os processos. Como assim? Eu fui preso. Sabe por quê? Por quê? Porque um juiz lá me colocou como mal social. Lobão é um mal social e os poderes públicos estão disponíveis de prendê-lo a qualquer momento sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Então, eu tive que fugir, eu fui fiquei morando em Los Angeles, inclusive quando de lá eu ia saber que eu ia ser preso de volta, fui no sex shop, eu comprei logo uma algema, porque eu sou limpinho, eu falei assim, vou ser preso. Já usa a minha. Eu já usava algema no cinto, cara, sabe? Porque mas você estava em casa, fazendo o quê? Você estava em qualquer fazendo lugar? Jogging na Lagoa, preso. Estava no puteiro no Amapá, preso. Eu estava em Campo Grande, eu estava em Maceió, os shows eram todos boicotados, as polícias arrebentavam todos os fios de eletricidade, Caramba. a gente parava nos aeroportos. Mas você mexeu com alguém grande ou era simplesmente... Não, porque eu era uma figura detestável. Eu sou uma figura que gera paixões incríveis até hoje. E acontecia isso lá. Por exemplo, eu fui fazer com a Mangueira, eu me lembro, as histórias são incríveis, né? A gente estava com a bateria da Mangueira, o Ivo Meirelles, meu amigo, a gente, quando chegou, ia fazer no estádio Nilson Nelson, Vida Bandida, não, já só no cuidado. Aí, batedores de motocicleta nos esperando, contornando o ônibus. Caramba! O show foi barrado pelo Sarney, considerado show de segurança nacional. Aí a gente entra no ônibus para ir pro hotel, aí o Ivo Meirelles, com o seu humor, aí olhou assim, começou a falar, aí Motoca era o batedor lá na frente, né? Falou, pô, engraçado, lá na Mangueira é o contrário, que fica na frente somos nós e vocês atrás. E aí, cara, poxa, eu tive que falar com o Procurador-Geral da República, que na época era o Sepúlveda Pertence, que aí fui pra casa dele, tomei um porre de Cointreau com o Sepúlveda, e ainda fechei o negócio, ele telefonou pro Sarney, liberou o estádio, aí ainda me deu de tutela os 2 filhos dele, que agora são 2 advogados brilhantes, que na época eram garotões, eu levei eles no ônibus. Mas quando chega no estádio Nilson Nelson... Sim. E conseguimos. A polícia não admitiu que eu tinha furado com o beneplácito do Sepúlveda. Aí chego a fechar a luz, cara. Aí eu tô, boa noite, sem luz. Aí eu tive uma presença, peguei uma lanterna do meu hold, botei em mim mesmo. Falei assim, aí, primeira fila, vai passar. Pra reverberação da segunda, terceira. Eu, Lobão, prometo a vocês que amanhã vai ter o show, porque hoje a polícia sujou todo mundo. Não vamos dar trela pra polícia. Todo mundo vai sair direitinho. Eles querem que saia porrada. Não sai porrada nenhuma. No dia seguinte, eles fizeram um show dobro da lotação. Que foda essa história, cara. Cara, mas se eu passar aqui, eu vou sair até amanhã contando histórias de show cancelado, cada uma mais engraçada e mais incrível, porque engraçado é hoje, né? Ele só completou aqui perguntando se o Lobão tocaria no Rock in Rio hoje se fosse convidado. Mas nem morta. Não, isso é uma humilhação. Né? Sabe, assim, até hoje? Não, porque são pessoas que maltrataram e maltratam as músicas brasileiras. Não estão nem aí pra gente. Sabe por quê? Que tem uma cláusula nisso tudo que é muito cruel, é porque no Brasil tem uma lei que você não pode fazer esse tipo de festival se não tiver cota de brasileiro. Então eles, muito a contragosto, tem que colocar. Aí você bota o cara no palco das Pitangas, palco das Palmeiras, põe lá, sabe? Aí põe uma grande atração, um trio elétrico, sabe? Então é tudo feito para você dizer assim, o subtexto daquele evento, assim, olha como o rock brasileiro é uma merda. Isso é o que fica claro, o empresariado brasileiro e o empresariado que faz música no Brasil está querendo dizer peremptoriamente, todos sem exceção, com exceção do Hollywood Rock. Eu acho que o Hollywood Rock, apesar de ter
Mas eu consegui ser a maior atração do Hollywood Rock. Foi a única vez que uma banda brasileira foi nomeada pela crítica e pelo público a melhor atração num show que teve Bob Dylan, Rhythmics, Tears for Fears. A gente foi a maior atração entre nacionais e internacionais. Você entrou com a bateria. Isso nunca mais aconteceu. Agora, isso ninguém se lembra. Isso foi apenas um ano antes de eu levar as latas no Rock in Rio, mas todo mundo se lembra das latas. Exatamente. Então é por quê? Porque nós temos toda uma cultura para evidenciar que nós somos uma merda. Então, e isso é muito grave. Isso não para mim, porque eu sobrevivo, eu sou um cara muito escaldado nisso. Mas isso não permite que floresça nem um contato mais artístico mesmo. Você poder fazer um show com uma banda gringa e depois fazer um disco com os caras, ou fazer uma jam set. Isso não pode ocorrer porque virou um apartheid. Caramba. Mas isso também, eu na época culpei muito a postura dos artistas. Eu chegava e dizia, não vou tocar às 2 da tarde. Aí vinha uma outra banda, assinava e ia tocar. Exatamente. Então, se todo também mundo tem não isso. topasse, não topa. Teve uma época que o Rapa fez isso, mas aí outro furou, não adianta, né? Tem que ser assim, todo mundo junto, não. Aí não ia ter como realizar o show. E era uma postura que o rock assim exigiria, né? Exatamente. O rock and roll é feito para isso.